Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz estejam com vocês. Mais um domingo, mais uma aula. Domingo, dia do Senhor. Eu espero que você tenha tido uma boa noite de sono e que Deus possa estar abençoando o seu dia. Ok? Vamos falar hoje da lição número 6, estudar confronto de poderes. Tá ok? Vamos orar, pedindo a bênção e direção de Deus. Querido Deus e Pai, queremos dar graças ao Senhor por mais uma noite de descanso, por mais um dia de vida que o Senhor nos permite, ó Deus. Quero colocar diante do teu altar, ó Pai, a nossa lição, que o Senhor possa falar poderosamente, ó Deus, através de mim, ó Deus, sendo o instrumento do Senhor, ó Pai. Que essa lição possa falar aos nossos irmãos que estão acompanhando a lição neste momento. Abençoa também, ó Deus, as outras classes, aos irmãos que estão assistindo às outras aulas, ó Pai. Que também, ó Deus, a sua palavra possa encontrar guarida no coração de cada um, Pai. Quero também te pedir, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, ó Deus, tem misericórdia, abençoa a vida de cada um e sustenta com a tua graça, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. É a oração que eu te faço, com perdão dos meus pecados, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Na lição de hoje, vamos estudar os poderosos feitos de Deus, que libertou Israel da mais poderosa nação da sua época, o Egito, né? Nós sabemos disso. Vamos entender um pouco mais esses poderosos feitos de Deus aí. São 4 pontos, né? O primeiro ponto, o Egito escraviza o povo. Entender um pouquinho por que esse rei aí escravizou todo os nossos irmãos, né? Esse povo que pertence a Deus. A bênção da criação e a promessa feita a Abraão, lá atrás, no passado, fizeram Israel crescer no Egito, de modo que encheram aquela terra. Eu vou ler alguns versículos e vou aplicando, tá, irmãos? Vamos lá. Êxodo 1:7 diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha só, era tão impressionante o crescimento daquele povo, do povo de Deus, que os egípcios temeram perder a terra deles. E aí levantou, né, levantou a preocupação de alguém lá. Vamos lá, Êxodo 1:8-10, diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, né? Então, já veio um outro rei aí. O outro rei nós sabemos quem é. Era um servo do Senhor, que não conhecera José, né? Foi José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele. Olha só. Para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então levantou ali um medo, né? Daquele rei que não conhecia, não tinha o temor de Deus, né? Então ele viu aquele povo crescendo numerosamente ali, e logicamente com a bênção de Deus já sendo aplicada, porque Deus é assim, né? Deus é aquele que promete, aquele que cumpre, né? E ele fez uma promessa para Abraão e está lá, a promessa acontecendo, né? O povo de Deus crescendo e se multiplicando. Então, esse rei, o que que ele faz? Ele pensa em escravizar. Ele fala aqui, né? Vamos dar um jeito de parar esse povo, né? Para que para de crescer isso aí, senão a gente vai acabar perdendo a terra. E ele tem uma ideia de escravizar o povo, né? E coloca o povo ali para trabalhar, né? Com aquele jugo ali de construir cidades, né? Ou seja, carnalmente, emocionalmente, aí a gente fala da escravidão, né? Prendeu aquele povo, né? Por muitos anos. E o povo então ali começou a fazer aquele trabalho braçal, né? Mais interessante, a bênção de Deus estava sobre eles, né? Mesmo sofrendo, mesmo aquela opressão sobre eles, continuavam crescendo, continuavam se multiplicando cada vez mais. É interessante, né, trazer já uma lição para nós aqui. Às vezes, nós estamos passando por luta e nós não conseguimos entender esse, poxa, por que que eu estou sofrendo assim, né? Por que que tá? Mas por trás
daquele sofrimento, Deus tem um plano para você. O primeiro plano que ele tem para você, quando você está sofrendo, é o teu crescimento. Interessante que aqui, fazendo essa analogia, né? O povo crescia em número. E nós aqui, trazendo para nós hoje uma aplicação, quando a gente está sofrendo, a gente cresce em espiritualidade, a gente cresce em maturidade, a gente se parece mais com Cristo. Então, vamos continuar, né? Deu para começar já a entender um pouco do sofrimento daquele povo, né? E o quanto Deus abençoava ele. Isso a gente pode trazer para nós também aqui. O ódio do mundo contra os filhos de Deus é mortal, né? Então, assim, e isso a gente pode ver, é fato lá, né? Isso era um ódio que tinha no coração daquele rei, das outras pessoas que governavam com ele ali, o povo de Deus não pode crescer. Está sendo muito, o que está acontecendo aqui? Vamos segurar esse povo. Então já veio um ódio, e um ódio até de morte, fala que é mortal, né? É, nós temos aí muitos perseguidos aí, né? E a gente sabe que às vezes irmãos aí que sofrem pelo mundo afora e estão até morrendo pelo evangelho. É claro, né? Isso existe. E esse ódio é grande, então está espalhado no mundo todo. O rei não poderia ser diferente, né? Coração duro, o que que ele pensa então? O rei mandou as parteiras, olha só, matarem os meninos israelitas secretamente que nascessem. Já pensou a maldade do coração dele? Ou seja, uma maneira de fazer com que aquele povo parasse de crescer. Então, começou a nascer os meninos, já manda matar as parteiras. Mas Deus, como é poderoso e tremendo, já tem um plano para isso. As coisas de Deus são assim, nada acontece por acaso, nada, ele não é pego de surpresa, nós sabemos disso, né? As parteiras viram a bênção de Deus sobre aquele povo que crescia, que era abençoado, que prosperava. As parteiras temeram o Deus. Falou, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Não é? E elas conseguiram arrumar uma maneira de preservar os filhos, né, do povo de Deus. Então, não fazendo aquilo, não matando eles, né? E aí Deus, então, vendo esse ato de misericórdia das parteiras, Deus então abençoa a vida delas. Aí vem a bênção de Abraão, né? A promessa de Abraão lá, né? Deus então acaba abençoando essas parteiras e elas acabam constituindo famílias. E aí inverte o negócio, acaba crescendo mais ainda, né? Elas constituíram famílias, ou seja, tiveram filhos, né? Bênção, promessa de Deus, né? Lá em Gênesis, no seu capítulo 12, verso 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, promessa, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é promessa de Deus. Então foi assim, né? É, as parteiras abençoando a vida, preservando a vida do povo de Deus, e aí abençoarei os que te abençoarem. Então Deus abençoa aquelas parteiras e com certeza foram salvas, não é? E com certeza elas constituíram famílias, né? Bom, falhou o primeiro plano do faraó, do rei, falhou. E a maldade do coração dele, então, piorou, né? Então, o que que ele fez? Ele deu uma ordem para lançar no Nilo todos os meninos hebreus, ou seja, todas as crianças que nasciam. Joga, já que as parteiras não conseguiu brecar ali o nascimento, então joga, os que já estão vivos aí, joga tudo no Rio Nilo. E aí o que acontece? Os pais que trabalhavam, os pais que iam ali servindo, né, sofrendo aquela escravidão, trabalhando para o Egito, os seus filhos iam sendo mortos. E isso ia machucando tanto o coração deles. Você já imagina essa situação, né? Você trabalhando e chegando em casa, o seu filho já tinha sido levado, né? Tinha sido morto, né? Então, isso mexeu muito com aquele povo e o povo começou a sofrer, né? Então, o rei ali fez um verdadeiro genocídio, né? O que que é o genocídio, né? É a exterminação de um povo, né? Ele quis acabar com a localidade ali, né? Com aquelas vidas, né? E aí o que que acontece? Aquele povo clama a Deus, clama a Deus. E Deus ouve. A lição fala que Deus ouve o clamor daquele povo. Mais uma lição para nós. Às vezes a gente está passando por uma luta tão grande
E a gente acaba não passando para Deus isso, não clamando a Deus para que Deus nos livre daquilo, que nos dá uma solução logo, né? Para que aquilo seja resolvido. Né? Então aquele povo foi assim, sofrendo há tantos anos, tendo a bênção de Deus, se multiplicando, né? Mas quando chegou essa ordem de perder os seus filhos, além do sofrimento carnal, do trabalho todo, isso mexeu muito com os pais, né? Então aquele povo começa a clamar, né? E Deus ouve. Então é assim comigo e com você também. Está em dificuldade? Clama a Deus, busca o Senhor. Com certeza Deus vai te dar uma luz, vai te dar uma solução, vai resolver o seu problema, vai trabalhar o teu coração. Uma lição para nós aqui. Algumas aplicações também aqui, né? Não podemos nos iludir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nós sabemos disso. Mesmo que não estejamos enfrentando uma luta carnal, ou seja, sangrenta, como eles estavam passando ali no Egito, em nossos tempos aqui, nós estamos sendo bombardeados pelas forças do pecado e do mal, né? É um outro tempo, é um outro tipo de escravidão que a gente tem que ficar atento. Se não vigiarmos, podemos ficar escravos, como eles lá. Mas aqui escravos do quê? De desejos malignos do nosso coração, da ganância, do trabalho, da fama, da ira, do sexo, da internet. Ou seja, quantos desejos aí não tem no nosso, que rondam o nosso coração, que somos bombardeados, diz aqui a lição. É um perigo, não é? Temos que clamar a Deus. E às vezes eles vêm meio que fantasiado com algo bom, né? Poxa vida, eu não vou na igreja hoje, eu estou trabalhando no domingo, eu preciso colocar minhas coisas em ordem, né? Poxa, eu não vou porque eu estou estudando, né? Eu estou fazendo aí um, um- vou prestar um concurso, eu estou ralando de estudar aqui, né? Então você acaba deixando de ler a palavra aquela semana, aquela quinzena para poder se dedicar. Então parece ser bom, né? Mas ao mesmo tempo ele vai te escravizando, te prendendo, te afastando de Deus. Isso é um perigo. Provérbios 14:12 diz assim, ó, há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, a palavra de Deus nos alertando aí. Mas a lição que nós podemos tirar desse primeiro ponto aqui, Deus ouve o nosso clamor. Aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava crescendo, porque era uma promessa de Deus, né? Despertou ali a ira do rei, né? Ele vem com essa ideia de eliminar os filhos. Deus move o coração das parteiras, elas guardam, né? E são abençoadas e continua a bênção de Deus. Depois o faraó então manda matar os filhos jogando no Nilo, no rio, e aquele povo então gemendo, os pais e mães sofrendo muito com isso, clama a Deus. E Deus então ouve a oração. Deus então atende o clamor daquele povo. Vamos para o segundo ponto? Vamos ver o que Deus, então, ouvindo o clamor do povo, faz. Segundo ponto, vamos lá. Deus levanta o libertador. Olha aí, tá aí. A solução foi resolvida daquele povo. O desespero acabou. O sofrimento acabou. Porque nós temos um Deus que se compadece com a gente. O ponto 2, Deus levanta o libertador. No meio daquele sofrimento, Deus levanta Moisés. Vamos entender um pouco como é que foi o nascimento de Moisés e esse chamado dele. Uma família é abençoada de um modo especial. Família ali da linhagem de Levi. Esconderam o bebê por 3 meses. Então, foi uma luta. Não foi fácil, né? Os pais esconderem aquele bebê ali por 3 meses. Imagina, né? Chorando, tá com fome, isso, aquilo. As pessoas, soldados, às vezes, passando para verificar se não tem mesmo nenhuma criança. Mas conseguiram esconder por 3 meses. Chegou um ponto que não conseguiram mais. O problema se começou a complicar de tal maneira que eles não conseguiram mais. Então, a palavra de Deus diz que eles entregaram o menino aos cuidados do Senhor. Colocaram no cesto no rio e esperaram para ver o que aconteceria com ele. Uma aplicação para nós. Temos um problema, devemos entregar para Deus. O problema lá durou 3 meses. Não sabiam mais o que fazer com o bebê. E entregaram para o Senhor. De que maneira? Colocando no rio e esperaram para ver o que Deus ia fazer. Está com problema? Entrega para o Senhor. Aguarda. Espera. Deus vai prover.
Deus vai te dar o livramento. Quantas lições, né? Vamos ver o que aconteceu então aqui. A filha do faraó adotou o menino. Nossa, como é que pode? A família achando, quando viu que a filha do faraó pegou o cesto, falou, pronto, agora já era Moisés, né? Vai morrer com certeza. Vai ser mais um eliminado. Não. As coisas, Deus muda a ordem das coisas. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Então, a filha do faraó adotou o menino. Os planos de Deus são perfeitos, eu coloquei aqui. Foi cuidado pela sua própria mãe, não é? A irmã de Moisés, vendo que a filha pegou do faraó, ela foi até com ela e conversou com ela. Falou: minha mãe pode cuidar dele. Então ela falou: tudo bem, eu aceito. E ainda pagou um salário para a mãe de Moisés. Já pensou? A Nádia cuidando da Tabata, sendo paga para isso? Nesse contexto, para a gente entender, né? Pensando que a Tabata lá ia ser morta, né? Pela filha do faraó, pelo contrário, ela adotou e ainda convidou a Nádia para tomar conta. Só para a gente entender fácil aqui. São os planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos, né? E isso acalenta o nosso coração. Ah, então Moisés, então, a tradução do nome Moisés, né? Por isso que a gente fala, né? Salvo das águas. Moisés significa isso, ou tirado das águas, né? Essa é a tradução do nome Moisés, né? E aí segue a vida, né? Depois Moisés ali teve o melhor, a melhor infância, né? Teve, se fosse hoje aqui, os melhores colégios, né? Realmente ele aprendeu todo ali, toda a cultura, né, deles, né? E cresceu um homem inteligente, um homem instruído, né? E depois de adulto, acontece que ele mata um egípcio e foge para Midian e constitui família, deixando o Egito para trás. Então, Moisés, que cresceu, nasceu no Egito, ele sai de lá, então, fugido, né? Ficou com medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Ele, então, foi para Midian e lá ele construiu a sua família. Mas Deus tinha um propósito para Moisés, né? Deus tinha um plano para Moisés, que foi quando aquele povo clamou a Deus, né? Então Deus então está dando a solução é Moisés. E esse plano redentor na vida de Moisés, como é que acontece? Olha só, no meio do deserto, Moisés então está, né? Como pastor, está no meio do deserto. Deus aparece na sarça e fala que conhecia a aflição de Israel no Egito e desceu para libertar o seu povo da escravidão, da escravidão. Então o que que acontece? Outra lição para nós. No meio do deserto, Deus aparece numa sarça para falar com Moisés. Às vezes nós estamos no meio do deserto, né, com aquele problema que a gente não consegue resolver. Eu não sei se você já passou por isso, né? Ainda novo ainda, né? Você, eu não sei se já passou por isso, mas eu já passei dos meus 52 anos aí em alguns desertos, né? E aqui a palavra de Deus fala que Deus aparece no deserto, né? E às vezes é assim, quando você está no fundo do poço, né? Deus vem de encontro a você e te estende a mão, te dá uma luz, te dá uma solução. Deus é tremendo. E ele diz que conhecia a aflição de Israel no Egito. Ele conhecia. Deus conhece o nosso problema. Ele sabe o que nós estamos passando. E desceu para libertar o seu povo da escravidão. Deus chama Moisés para ser o instrumento dele, amparado por Deus. Aplicação. Deus chama, prepara e envia para a sua obra. Nós não temos desculpas, né? Eu preciso primeiro fazer isso, primeiro preciso fazer aquilo. Hoje eu estou muito cansado. Poxa, essa semana não foi fácil para mim. Nós temos as nossas desculpas, né? Mas não. Se você foi chamado, Deus está te preparando e está te enviando para a obra. Isso não para, né? A lição passada, que foi dada pelo Danilo, foi isso, né? Deus chama, ele protege, ele prepara e envia, né? E assim foi com Moisés. E Moisés, de prontidão, obedeceu a Deus. Meio temeroso, meio ressabioso, a gente vai ver aqui algumas coisas que ele indagou, que ele ficou um pouco de dúvida, né? Mas firme ali. E acabou servindo o Senhor, sendo um instrumento de Deus. É assim que nós devemos tirar essa lição daqui, né? Ah, então Deus envia Moisés. Moisés foi, né, como se fosse Jesus naquela época, né? Foi um enviado, né? E para nós aqui Jesus veio para nós, de fato, né, para nos libertar da escravidão do pecado. Então Moisés para libertar aquele povo do sofrimento
e Jesus para nos libertar da escravidão, né? Trazendo para nós hoje. Do mesmo modo, Jesus foi gerado pelo poder de Deus e preservado contra as ameaças e perseguições, até que encarou a morte de cruz para nos trazer a redenção, né? Jesus estava ali, encarou, não foi fácil o papel de Jesus, não foi fácil. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não diz assim, mas ele foi até o fim. Moisés foi até o fim. Lá na frente a gente vai saber, né? Moisés acabou não entrando na terra prometida, não obedeceu a Deus, pecou. Cuidado, né? Outra lição que fica, temos que ser obedientes ao Senhor. E Jesus aqui para nós encarou e foi até o fim, morte de cruz. E Jesus também fez o mesmo com os discípulos, né? Ele disse assim, lá em João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, assim como Jesus enviou Moisés para libertar aquele povo, assim como Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado, Jesus também nos envia para este mundo, para pregar o seu evangelho e libertar as pessoas, né? Sendo um instrumento de Deus para pregar o evangelho e salvar as pessoas desse mundo vil, né? Efésios 4:11 e 12 diz assim: E ele mesmo concedeu, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Enfim, em resumo, por toda a história, Deus está realizando sua obra redentora. Desde lá, né, com Moisés lá, né, escolhendo ele, para o plano de Deus já antes da fundação do mundo, não deixa de ser cumprido, né? A sua obra redentora continua. Ele faz isso designando e preparando aqueles por meio de quem sua obra será realizada. Então, ele levanta eu e você, levantou Moisés, levantou Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, né? Timóteo, e assim vai, e nós fazemos parte deste povo para realizar a obra redentora de Deus. E com um detalhe, só conseguimos enfrentar as forças do mal e do pecado com Cristo. Importante nós termos esse entendimento. Moisés só conseguiu enfrentar o faraó e conseguiu libertar aquele povo porque Deus estava com ele. Nós só conseguimos enfrentar este mundo em que nós estamos vivendo, essas forças malignas, né? Esse bombardeio querendo nos tirar de caminhar com Cristo, só conseguimos enfrentar essas forças do mal, libertar dessas correntes se estivermos com Jesus, se estivermos firmes na palavra de Deus, buscando o Senhor. Amém? Então, essa é a primeira lição, o primeiro ponto da lição. Vamos lá, o terceiro ponto da lição. Vai dizer o seguinte aqui, o terceiro ponto. Ah, contra o Egito e seus deuses. Vamos ver o que quer dizer essa lição. Contra o Egito e seus deuses. Ou seja, Moisés contra o Egito e os seus deuses, né? Adivinha se eles não tinham deuses? Com certeza, né? Muitos deuses. Vamos lá, então. Moisés obedece ao Senhor junto com Arão, seu irmão, né? E anunciam a mensagem que Deus havia ordenado. Né? Então Deus deu uma mensagem para Moisés: você vai ser instrumento de Deus, vai lá para o faraó e você vai mandar uma mensagem para eles, para libertar o povo. Vamos ver, lá em Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, encarou, obedeceu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, Moisés foi lá e falou. Mas o coração duro do faraó, confrontado pela palavra de Deus, ele pergunta, Êxodo 5:2. Faraó respondeu, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha só, afrontou. Israel afrontou. É assim, quando o homem não tem temor de Deus, ele afronta, ele zomba, né? E a mão de Deus, a gente vai ver o que acontece aqui. Outra lição para nós, né? Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. E esse faraó
Esse rei aqui, ele estava totalmente com o coração endurecido e, e falou: Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel, afrontando Deus. E o que ele fez então? Determinou que aumentasse a carga de trabalho, ou seja, aumenta lá, coloca mais tijolo lá para poder fazer mais cidade, coloca mais cimento, coloca mais pedra, põe esse povo para trabalhar. E aquele que não fizer, pode açoitá-los, pode bater neles, né? Vamos, que vai querer sair? Quem é esse Deus para poder libertar eles? Quem manda aqui sou eu, né? Coloca mais carga no trabalho deles. E o que aconteceu? O que aconteceu com Moisés? Vendo essa situação, Moisés então fala para o Senhor: Senhor, será que eu fiz certo em ter ido falar com ele? Né? Vamos ver lá, em Êxodo 5, 22, 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste, né, para falar com o faraó? Pois desde que me apresentei a ele, para o faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Então, Moisés se compadecendo, né, com o povo sofrendo. Ou seja, Moisés já estava sem paciência aqui, não estava esperando Deus, ainda um pouco na dúvida. Meu Deus, será que Deus vai fazer alguma coisa? Eu vim aqui, falei, eu achei que Deus ia libertar e Deus tá, o povo está sofrendo. Faz alguma coisa, meu Deus, né? Então, o Senhor responde para Moisés, Êxodo 6:1. Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então, Deus então vai mostrar aqui o seu poder de julgamento, o seu poder sobre a natureza, o seu poder e a sua grandeza para o povo de Deus e para Moisés, é claro, né? O povo passa a acreditar em Deus. Deus então endurece o coração do faraó e mostra o seu poder de julgamento. Deus lança as pragas, você já aprendeu sobre isso, no Egito, ao comando de Moisés. Moisés sempre o instrumento de Deus. Quais foram elas? As águas no Nilo se tornam sangue. A terra se enche de rãs, piolhos e moscas. Animais ficam doentes. Os homens tomados de úlcera. Olha só, um Deus tremendo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus, meu irmão. Deus poderoso para tudo isso. Chuva de pedras destrói as plantações e gafanhotos comem o que sobra. Acabou com tudo. Por fim, o Egito viveu trevas por 3 dias, sofrendo. Tudo isso em 3 dias. E todos os primogênitos do Egito foram mortos em uma noite. Ou seja, enquanto o rei queria lá matar, né, os filhos do povo de Deus e matou alguns, agora a situação inverte. Deus aqui mata os primogênitos, todos em uma única noite. O Egito é afetado fisicamente e economicamente. Acabou com aquele país. O Egito acabou fisicamente com as pessoas, com toda a situação, economicamente. Acabou. É assim que Deus faz. Deus não brinca. Ah, e um detalhe, eles tinham tantos deuses, né, que os deuses foram humilhados. Ou seja, eles viram, né, a crença dos egípcios acabaram caindo por terra, porque com certeza tentaram fazer algumas coisas, clamando para os deuses deles, né, e não resolveram de nada. Então viu que, de fato, o nosso Deus é poderoso e maior do que todos. Não existe outro Deus. Então era uma farsa aquilo que eles estavam adorando, né? Deuses criados por homens, né? A gente sabe que é assim. Não funciona, né? O único Deus que realmente pode fazer essas coisas é o nosso Deus. O que aconteceu com o Egito foi uma demonstração do poder de julgamento que se manifestou várias vezes na história contra as nações, incluindo o próprio Israel, quando se afastou de Deus. Com certeza, nós podemos ver na história de Deus, né, várias vezes a mão de Deus pesando, né, sobre as nações, né, sobre aqueles que não servem a Deus, né, que fazem aquilo ao contrário
do que é servir a Deus. E também quando o povo de Israel, quando se afastou, né, Deus também pesa, Deus também faz o seu julgamento, né, mas aí é para trazer o povo ao arrependimento, para fazer o povo, né, voltar, né? E podemos ter, eu coloquei aqui, podemos ter uma noção do que será o juízo que trata o fim dos tempos deste mundo. Com certeza, né? Jesus vai voltar e vai tratar. Essas coisas que estão acontecendo aqui, que você está vivendo e eu estou vivendo, no nosso país, nos outros países, trazendo um pouco para nós desse contexto hoje de corrupção, né? Os políticos fazendo o que querem, né? Os homens matando, roubando, pais matando filho, mães matando filhas. Ou seja, essa bagunça toda, isso não vai ficar impune. E Deus está chamando o povo. Deus está usando a mim e a você a pregar o evangelho. E as pessoas estão dando as costas. Mas diz aqui que dá para a gente ter uma ideia do juízo final que vai acontecer. Lá em Marcos 13:19, Jesus diz assim: porque aqueles dias, que dias? Na tribulação, a volta de Cristo. Aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca, jamais haverá. Ou seja, vai ser pior do que nós vimos agora aqui, o que ele fez com o Egito, as 10 pragas lá, vai ser muito pior. Em Marcos 13, 24 e 25, diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Apocalipse 1:7 diz mais: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Os homens desejarão a morte e não vão conseguir morrer. A mão de Deus vai pesar sobre eles. Apocalipse 9:6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tá vendo só? Eu resumo, né? Eu coloquei aqui, né? Devemos confiar em Deus e não desconfiar das suas promessas, né? Ou seja, nós vimos aqui o que Deus fez, né? Moisés, por um momento, ele questionou Deus, falou: Senhor, mas o Senhor mandou eu fazer aquilo, eu fiz, e o povo está sofrendo, o Senhor não vai fazer nada, né? E Deus, então, mostra para aquele povo e para Moisés a mão, o peso da mão dele sobre aquela nação, né? Aquele Egito, né? Aonde estava zombando de Deus e não acreditando nas promessas de Deus, que Deus era capaz de transformar tudo aquilo. Então Deus manda as 10 pragas, né? E aí mexe com a natureza, mexe com a parte física, mexe com a economia, acaba com Israel, né? E humilha os deuses, né? Com letra minúscula deles, né? Ou seja, eles passam a olhar a, os feitos de Deus diferente, né? Então é assim, né? O nosso Deus é tremendo, né? E dá para a gente ter uma ideia de como é que vai ser o juízo, é isso que quer dizer aqui esse ponto 3, né? Como é que vai ser o final, a vinda de Cristo, né? Isso tudo que está acontecendo aí, às vezes as pessoas falam assim, mas cadê Deus, né? O muro está perdido, o muro está perdido. Não, o mundo não está perdido, não. Está tudo no controle da mão de Deus. E está escrito já na tua palavra que Ele há de voltar e julgar este mundo, né? E glórias a Deus que nós pertencemos ao povo escolhido de Deus, ao povo separado, a esse povo que está rumo à terra de Canaã, não é? E depois lá vai entrar, né, na terra prometida, essa nação que nós fazemos parte, né, desse povo, né, até a volta de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é mais uma lição que nos conforta, que nos encoraja a viver nesse mundo que estamos vivendo hoje. A pandemia está aí, não é fácil, né? Não estou dizendo aqui que nós somos super crentes, que nós não temos sentimentos, que estamos tranquilos. Não, morreu aqui, morreu ali, o outro pegou aqui. Não, a economia está bem, tá? O desemprego está. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando nós entendemos o plano de Deus redentor lá do passado que ele fez, um propósito, e nessa caminhada
né, de todo esse povo, de toda essa história a qual hoje, em 2021, nós pertencemos, quando nós entendemos isso, quando o Espírito Santo nos revela, isso conforta o nosso coração para caminharmos hoje, para continuarmos em frente, né? Mesmo com pandemia, mesmo com dor de cabeça, mesmo com desemprego, né? Mesmo com perseguição, mesmo com bombardeio, né? De coisas do inimigo querendo nos desviar, mas nós temos a convicção de que o Espírito Santo habita em nós e o Deus de Israel está conosco. O Deus que acompanhou Moisés, né? Isaac, Jacó, Abraão, Deus de Paulo, né? Esse Deus que fez milagres e faz hoje na minha e na sua vida, ele está conosco. Isso deveria fazer com que nós ficássemos mais tranquilos um pouco, né? É, ficasse mais calmo, né? Só de saber que acordamos hoje, como eu fiz na oração de manhã, agradecendo pela noite de sono. Respira aí, respira aí. Poder fazer isso, né? É Deus que permite, né? A vida é um sopro, né? A própria palavra de Deus fala, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer e Deus nos preserva, né? Deus nos sustenta. Só por isso já deveríamos estar alegres. Obrigado, Senhor. Colocar o fruto do Espírito em prática, e um dos frutos é alegria, né? Paz, longanimidade, né? Benignidade, a gente colocar isso em prática, né? Mas para isso temos que estar afinado com a palavra de Deus, né? Temos que nos alimentar, né? Temos que buscar, ler a palavra, entender os contextos, entender a história, passado, presente e futuro, entender o que Deus, o plano de Deus redentor. E aí, quando você está alimentado da palavra, essas situações aqui que aquele povo estava enfrentando, né, de sofrimento, a gente consegue esperar, a gente consegue acalmar, descansar no Senhor. Não vou dizendo que nós vamos sofrer, não. Vamos passar por luta, sim. Mas é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E aquela roda, né? É um ciclo, né? É um ciclo. Mas com Deus, com Cristo, tudo é mais fácil. Tudo é melhor. Amém? Vamos lá. Ponto 4 e último. Liberdade pelo sangue do Cordeiro. Eu quase já antecipei a aula aqui, meu Deus do céu. O nosso Deus é justo, claro que é, demonstrando o seu amor, fazendo com que nenhuma daquelas pragas atingisse o povo de Israel, ficando claro que a sua ira, né, visava o julgamento dos egípcios e a libertação do povo. É claro, Deus trabalhou, focou ali, né? Então ele jogou as pragas, né, não atingiu o povo, e é assim, né, como nós somos do Senhor, né? Muitas coisas tentam nos afetar, mas Deus, ele nos, né, se nós não permitirmos, se nós buscarmos a palavra de Deus, Deus nos guarda, né? A gente acaba não caindo, e aí ele nos protege, nos, nos, nos direciona, né? E a última praga, né, que essa é interessante, a última praga seria a morte dos primogênitos do Egito, né? A gente sabe que ele fez isso numa noite e matou todos os primogênitos, né? Mas vamos ver aqui. O Deus fez aqui, então, uma prova, vamos dizer assim, né? Deus, então, ele faz um ato, quer testar o ato de fé daquele povo e obediência para os filhos dos israelitas, ou seja, os filhos das pessoas, dos homens de Deus, serem poupados. Então, o que ele pede para aquele povo? Vamos ver se esse povo está me obedecendo mesmo, se esse povo tem fé em mim, está confiando em mim, né? Então, cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nos umbrais das portas, não é? Deveriam comer aquele assado com pães sem fermento e ervas amargas, ou seja, é a Páscoa, né, que nós comemoramos todos os anos, né? Não é ovo de Páscoa, a gente sabe que isso é um comércio, tudo, né? Mas é uma data que remete a isso, né? A preservação, ou seja, Deus então guarda a vida do seu povo, dos filhos, né, do seu povo ali, né, dos israelitas, né? Deus então ele protege, ele guarda. De que maneira? Dessa maneira, ele dá essa ordenância, né? Então vocês vão sacrificar um cordeiro aí sem defeito, vocês vão pegar o sangue, e passar na porta aí fora, né? Eu vou passar por aqui e aí a gente, né, aquele que tiver esse sangue na porta, eu vou saber que você é meu, você será guardado e você vai ser preservado, né? E esse assado deveria ser comido com pães sem fermento e ervas amargas. Estava instituída assim a Páscoa, festa que deveriam fazer anualmente, celebrada pelos filhos de Deus. E fazemos. Eles, né, continuaram, isso é uma recorrência disso, né, desse tempo que a gente faz até hoje. Deus então prova a fidelidade do seu povo. Colocar aquela marca nas portas seria afrontar o faraó.
e confiar no livramento de Deus. Passar aquilo na porta, o sangue, seria garantir a tua vida, garantir a tua liberdade. Esse que era o que Deus fez. Ele falou para fazer e Deus fez isso, né? Mas não colocar aquela marca nas portas seria afrontar o Deus de Abraão, né? Trazendo sobre si morte e maldição. Então, ou seja, aquele que não fez, que não passou, né, o sangue ali para marcar, né, quando o anjo do Senhor passou ali e não viu aquilo, então realmente trazeria morte e maldição, né? Então Deus estava provando ali a fidelidade, né? E, e hoje, pensando nesse intuito da Páscoa, né? Porque qual a razão verdadeira da Páscoa, né? De preservar, né? De livrar aquele povo da morte e dar liberdade, né? Esse desafio também, trazendo para nós hoje, é bem parecido, né? Vamos tentar explicar aqui. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, o mundo passa a nos odiar. Isso que eu falei no começo da aula, né? É o ódio de morte, né? E muitas vezes sofremos por isso, com certeza. João 15:19 diz assim, ó: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, que benção, obrigado, Senhor. Por isso o mundo vos odeia. Então é isso, né? No dia que nós somos, Deus nos chamou, né? Então a gente já criou ali, tem uma inimizade, né, com o mundo, né? Então Deus fala aqui que por isso que ele nos odeia, porque Deus nos tirou daqui. Se a gente fizesse parte do mundo, né, não seria salvo, né? Mas o cuidado que nós temos que tomar, e aí sim, né, muitos acabam cedendo, eu coloquei aqui, né, para fazer o que agrada o mundo. Ou seja, já viu aquela frase? Pé lá e o pé cá é pecado. Então o cara fica com o pé no mundo e o pé na igreja. É pecado, né? Tá pecando, né? Tiago 4:4 diz assim, ó: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, fazendo essa comparação, essa ideia da Páscoa, né, de passar ali o sangue no beiral da porta ali, né? Se tivesse fé que Deus ia te livrar, passa e não deixa ser contaminado, não faz a vontade do rei do egípcio, do mundo, né? E aí Deus vai te guardar e vai te libertar. Assim trazendo para nós, né? Não faça amizade com o mundo, nós vamos ser perseguidos, né? Mas tenha firmeza, né? Tenha firmeza, passa ali o sangue ali, né, na porta, se pudesse fazer isso, né? Mas não, você tem aqui, nós temos a palavra de Deus, né? Buscar a palavra de Deus, se alimentar, ficar com Deus, não deixar o mundo pertencer à tua vida, não, não faz parte não. E nós, se fizermos isso, a palavra de Deus diz que nós somos inimigos de Deus. Eu coloquei, se somos realmente convertidos, somos de fato libertos das coisas deste mundo. É claro, você tem o Espírito Santo de Deus, né? E não tem como você fazer parte do mundo. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os poderes deste mundo. Com a sua morte, ele resgatou todos aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Quem? Eu e você. Nós somos resgatados. Primeiro Colossenses 2, 13 e 15. Olha que bacana a palavra de Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Obrigado, Senhor, glória a Deus. E despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o inimigo não tem vitória sobre nós. Mas ele veio para matar, roubar e destruir. Não se esqueça. Ele vai te tacar dardo, ele vai te inflamar, vai te perturbar. Mas nós temos o vencedor, já está cravado na cruz, né? Cristo nos libertou. Assim como os primogênitos naquele dia foram poupados da morte, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Assim como eles foram poupados e libertos,
e continuaram sua jornada, nós também fomos libertos da condenação do pecado. Fomos libertos deste mundo, fomos arrancados deste mundo e podemos continuar, assim como eles, na jornada à terra prometida, à glória celestial. Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu e você. Conclusão. Satanás não tem descanso no propósito de subjugar e nos perseguir. Nós sabemos qual o intuito dele. Sabemos. É o que eu falei agora, né? Ele não vai parar. Podemos ver a sua ação em tentar destruir o povo de Deus lá no Egito. Olha o que ele fez lá, não é? Usando o faraó lá para tentar acabar com o povo. Mas não conseguiu porque Deus era com ele. Deus sempre mostrou o supremo em todas as coisas, controle em todas as situações, derramando sua bênção, protegendo e libertando o seu povo. Na instituição da Páscoa, Deus estabeleceu que pelo sangue do Cordeiro, seu povo viveria e seria libertado da escravidão, tanto dos inimigos quanto do pecado. Assim foi feito por nós, quando o sangue de Jesus, o sangue lá já apontava para Cristo, o sangue de Jesus foi derramado para a minha e a sua redenção. Amém? Deus é maravilhoso, meu irmão. Essa lição vai falar muito com a gente, né? Entender o poder de Deus, né? E o propósito dele, que ele não deixa de cumprir, né? Deus não é pego de surpresa, Deus ele é tremendo. Eu queria colocar aqui só a finalização, a aplicação da lição, para nós fecharmos aqui e finalizar, então, né? Fica aqui essa pergunta para mim e você nesta manhã. Você tem consciência das investidas do pecado contra você e sua família? Tem percebido todas as investidas e poderes que têm procurado afastar você da abençoada comunhão de Deus? Nós somos assim, o Espírito Santo tem que nos mostrar isso, tem que ficar atento. Por isso a importância de estarmos sempre buscando o Senhor, participando da igreja, dos trabalhos, se envolvendo, tendo um momento devocional particular, que aí você tem esse discernimento de perceber as investidas do inimigo, o que está acontecendo aqui na minha família, poxa vida, eu estou me afastando de Deus ou não, né? São perguntas aqui que a lição deixa para a gente refletir. Por outro lado, e aí vem a coisa boa, você tem reconhecido as graciosas ações de Deus que superam todos esses poderes e o sustentam na caminhada com Deus? Tem percebido? Com certeza, com certeza. Diante disso, você tem assumido claramente seu compromisso com Cristo e seu povo no enfrentamento do pecado e do mal? Temos, né? Eu penso que sim. A gente tem buscado ao Senhor, tem servido ao Senhor, né? Cada um em particular da tua maneira, né? Tem aí tentado pregar o evangelho, ser testemunha, né, em algum lugar que você tá, dá aí o seu testemunho, né, a pessoa vê que você é algo diferente, uma pessoa diferente, né? Então fica aí, meu irmão, para você nesta manhã de domingo. Desculpa, eu me estendi um pouco, a lição é muito boa, eu não consigo enxugar muito, né? Mas que Deus possa estar abençoando você e sua vida e nunca deixe de servir esse Deus, ok? A jornada continua, fazemos parte deste povo. Fique com Deus, tenha um domingo na presença do Senhor. Um grande abraço.